Regional FM. Quem escuta ama, mais perto de você. Regional. Jornal Regional. A notícia que você precisa saber no seu rádio. De volta, meio-dia, mais 35 minutos. Já Luiz Menezes, meio-dia e 35. Muito bem, voltamos agora com mais um momento do Jornal Regional, trazendo para você hoje mais uma entrevista com o candidato a prefeito hoje, doutora Mazé Maia, é a nossa entrevistada na sala de entrevista com os candidatos a prefeito. Jornal Regional. Entrevista. Muito bem. Então, conforme anunciado, vamos entrar aqui na sala, vamos chamar a candidata doutora Mazé Maia para trazer o seu boa tarde e bater um papo com a gente aqui no Jornal Regional. Já está na sala? Vamos lá, Juscelino. Conectando. Ok. Doutora Mazé, seja bem-vinda. Já estamos visualizando a nossa audiência também no Facebook. E vamos agora abrir o canal para os ouvintes da nossa Regional 90,3. Estamos também pela 104,9. Boa tarde, doutora Mazé. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os limoeirenses. Obrigada por mais essa oportunidade. Em nome de vocês aí, o repórter Luiz Menezes e o Mário Oliveira, tá bom? Obrigada. Bom, é o nosso dever, né, democrático também, e acho que a nossa rádio parte na frente aí, conversando para os candidatos a prefeito em Limoeiro, expor suas ideias, o que tem de proposta aí para a nossa comunidade. Zé Luiz Menezes, faça as honras da casa da primeira pergunta. Muito bem, doutora Mazé, uma ótima tarde, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de você estar aqui como candidato, apresentando suas propostas para o município de Limoeiro como candidata ao governo municipal. Bom, estudando um pouco o seu programa de governo, nós vimos que há muitas ações que estão relacionadas a um custo de atrair recursos para poder trazer todas essas oportunidades. Eu vi aqui muitas ações na questão da mulher e que a senhora tem algumas propostas relacionadas a quesitos que levam em conta o recurso para ser aplicado e materializar essas ações. Eu gostaria de saber, a partir do princípio da ideia, como a senhora pensa em atrair esses recursos para implementar toda essa proposta relacionada ao que a senhora propõe no seu plano de governo. Vamos lá. Realmente tem muitas coisas que a gente quer implementar em Limoeiro do Norte. Quando você falou aí relacionadas à mulher, uma das nossas propostas seria trazer a Limoeiro do Norte a Casa da Mulher Brasileira, que não comporta somente a Delegacia da Mulher, mas toda uma estrutura voltada para o apoio psicossocial, para a formação profissional, e seria um grande ganho. Eu vivenciei o que é uma delegacia da mulher quando eu fui estudante de Direito. Durante 9 meses eu pude ver a necessidade que muitas mulheres têm de serem acolhidas num momento difícil, onde quem deveria protegê-las, na realidade, é quem violenta. São mulheres que muitas vezes não têm para onde ir, nem o que fazer, que dependem economicamente e socialmente daquele casamento, daquela situação. Então, assim, a gente quer muito trazer essa estrutura para Limoeiro. Existem outras pessoas, até aqui em Limoeiro, que já colocaram essa ideia, ela não é genuinamente minha, mas eu quero lutar por isso. Eu acredito que Limoeiro é uma cidade que já comporta a nossa vinda da Casa da Mulher Brasileira para cá, e como eu devo fazer. Eu gostaria até de dizer uma característica minha. Eu gosto de conversar, mas eu gosto muito mais de agir, e eu gosto muito mais de ver a coisa realizada. Eu acho que eu sou um pouco até acelerada nesse sentido, mas vamos lá. Eu estou candidata pelo partido PSD, um partido que se relaciona muito bem a nível de Estado, com o nosso governador Camilo, que se relaciona muito bem a nível de Brasília. Hoje, o nosso deputado Domingos Neto é o relator do orçamento da União Federal. Nunca um cearense ocupou esse cargo.
E, assim, a nível de Estado, nós temos à frente do nosso partido o ex-governador do Estado, Domingos Filho, muito bem relacionado, também a nível de Estado e a nível de Brasil, né? E, assim, sempre que a gente está junto, a doutora Patrícia também, deputada estadual, a doutora Érica Amorim também, deputada estadual, eles sempre me dizem que todas as forças vivas do partido estarão à disposição de Limoeiro do Norte numa futura gestão nossa. Então, eu acredito realmente que todos os nossos projetos colocados aqui no nosso plano de governo, eles possam sair do papel e se tornarem na prática, se tornarem visíveis ao olho, né? Por quê? Limoeiro, realmente, eu não estou aqui para falar de gestões passadas. Eu estou olhando Limoeiro para o futuro. Esse é o propósito da minha candidatura. Eu gostaria de dizer que houve avanços, sim, em todas as gestões. E gostaria mais ainda de dizer que todo limoeirense que achar que pode contribuir com o avanço de Limoeiro, esse limoeirense pode estar ao meu lado. Eu não quero mais dividir Limoeiro do Norte em grupo A, grupo B, grupo C. A nossa cidade já perdeu muito com isso. A nossa cidade precisa avançar, precisa crescer, os recursos precisam chegar aonde se mais necessita para se fazer a diferença na vida das pessoas. Certo? Ok. A curiosidade é porque já se tem aqui no município algumas ações voltadas para esse quesito da mulher, que tem o CRAM, né? Tem toda uma estrutura municipal. Pelo que se entende, a senhora vai aproveitar isso, ou vai distinguir, ou vai implementar de novo? Porque quando fala da implementação, há um imaginário de que começaria tudo de novo, né? Não seria aproveitado nenhuma outra estrutura já existente para dar esse suporte, tanto à violência quanto ao estado psicológico e tratamento dessas mulheres. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Certo. Eu posso falar? Claro, fica à vontade. Olha, eu acho que, como eu acabei de dizer, tudo aquilo que já existe em Limoeiro e que gera bons frutos, bons resultados, no mínimo essas estruturas elas vão ser mantidas. O que a gente precisa cada vez mais é buscar excelência, não se contentar com pouco. Eu penso grande para a minha cidade, como, por exemplo, de forma alguma, se aquela estrutura está funcionando bem e está na área da atuação da defesa dos interesses da mulher, ela pode ser extinta, mas ela pode ser ampliada, ela pode modificar, por exemplo, você falou em CRAM, se eu não me engano, tem um centro de referência, né, das mulheres. Exatamente. Isso, eu estou andando, gente, eu estou andando muito, porque assim, eu já conheço grande parte da população de Limoeiro, mas eu queria ver de perto. E eu posso lhe garantir que a gente encontra todo tipo de situação de vulnerabilidade. E se vocês observarem, no meu plano de governo, ele tem a questão de se criar um CRAS móvel. Inclusive, eu estava analisando aqui o plano e pensando outras coisas que pudessem ir até a comunidade. Por quê? A gente sabe que com a pandemia, nós vamos ter, posteriormente, a cessação desse auxílio emergencial do governo federal, a gente vai ter a pandemia do desemprego, a pandemia da falta do básico, a pandemia da questão da ansiedade, da saúde mental. Por que não o CAPES móvel, né? Porque a gente sabe que existem muitos problemas e andando nas casas a gente percebe como muitas pessoas estão acometidas desses males, da ansiedade, da depressão. Eu não sou da área da saúde, mas eu trabalho há muitos anos com a questão da saúde na parte jurídica, né? Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar com indicadores, metas e resultados. E, assim, na prática, andando nas comunidades, a gente percebe quais são as principais necessidades daquelas pessoas. E eu tenho visto muita gente acometida desse tipo de doença. E não é simples para uma pessoa, às vezes, de uma comunidade muito desassistida, chegar a ir até o CRAM ou ir até o CAPES.
A gente sabe que também isso rola um pouco de preconceito, né? Mas a gente, se o nosso serviço for até a comunidade, eu acredito que a gente tem como identificar realmente quem está precisando de mais apoio. É uma ideia. Ou seja, estender até onde mais precisa aquele serviço. Doutora Maria Oliveira, bom, já que a gente ontem também começou assim nessa questão da saúde, hoje a gente falou também, porque não deixa de ser a questão da saúde mental, e há uma parceria hoje existente entre o município, juntamente com os camilianos. Isso demanda um certo volume de recursos. A senhora sendo prefeita, a senhora manteria essa parceria ou tomaria para si a gestão do hospital, do nosso hospital do município de Limoeiro, que hoje é hospital regional, logicamente deverá ser modificado os atendimentos quando o hospital regional estiver concluído. Então, a senhora manteria essa parceria? Qual é a sua ideia nesse aspecto? Realmente, o nosso hospital regional do Jaguaribe está sendo concluído. E a gente sabe que ali vai ser a atenção terciária, né? Nós, com certeza, na nossa gestão, nós vamos precisar que as UPAs estejam funcionando, né? E a gente sabe que a da Cidade Alta não foi concluída. Eu gostaria de dizer que, como eu mesma desde o início eu falei, eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, se o serviço está sendo prestado, né? E nós temos, vamos dizer assim, eu também, é uma característica minha, gosto de analisar aonde os serviços são prestados de forma eficiente, aonde os serviços são prestados, vamos assim dizer, a contento, e onde a população diz isso funciona. Então, eu iria analisar se eu poderia manter os camilianos e me preparar para ter uma estrutura própria, diante já da utilização do hospital regional. É uma questão a ser analisada. E é uma questão a não ser decidida sozinho. A gente tem que estar ouvindo a população. A população tem que ser consultada. Nós podemos formar, inclusive, um conselho para isso. Um conselho que possa votar, que possa decidir juntamente com o prefeito. O prefeito não governa sozinho. Candidata, porque a formação de um conselho a gente poderia... Pois não. Só concluir, as ideias não podem surgir somente da cabeça do gestor. Eu acho que o maior laboratório para se fazer uma boa gestão é ouvir as ruas. E assim, eu tenho estudado um projeto de atenção básica que foi implantado em Tauá. Tauá é a terra do Domingos Filho e Domingos Neto, e esse projeto ele foi, inclusive, premiado a nível de Brasil. A atenção básica de lá passou por um projeto chamado Planificação da Saúde. Eu ainda estou estudando. Se não me engano, lá eles fizeram essa questão dos camilianos. E até hoje funciona muito bem. Então, não existe questões extremamente fechadas. Você é a favor ou contra. Vamos ver o que é que atende a população. Porque o meu interesse maior em todas as áreas da minha gestão é saber se a população vai ter direito ao serviço. Pronto. Certo? A senhora disse que criaria um conselho. Existe o conselho de saúde, assim. Então, por que a criação de um conselho se existe o conselho de saúde que, inclusive, pode lhe ajudar, digamos, nessa decisão, não só ajudar o gestor, como também realizar as políticas públicas? A senhora fortaleceria, então, ainda mais e apoiaria o conselho, que é um órgão independente? Todos os conselhos na minha gestão, eles vão ter vez e voz. Eles trazem as vozes da rua e as demandas da população. O gestor que escuta o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, que vê o que está sendo, vamos dizer assim, levantado por eles, é um gestor, vamos dizer, sensível, né? É um gestor que abre espaço ao diálogo, é um gestor que quer fazer aquilo que a população está pedindo. Eu acho que isso é, assim, de extrema importância. Muito bem. Estamos conversando com a candidata Mazé Maia, candidata pelo PSD à Prefeitura de Limoeiro do Norte. Candidata, é uma conversa que nós temos com a população através do rádio, e muita gente fala dessa questão de pequenas cirurgias, vesícula, ou essas coisas mais convencionais, que sempre há uma dificuldade de hoje no Limoeiro não termos, né?
Como é que a senhora pensa de que isso possa ser diminuído na sua gestão, tratando desse assunto, para diminuir essas reclamações? Qual a sua intenção de resolver no seu plano de governo esse quesito das pequenas cirurgias, já que o dinheiro também é muito curto, o lençol é muito curto para a saúde? Na realidade, são as cirurgias eletivas, né? São aquelas cirurgias que, vamos dizer, não são de urgência, mas que têm a necessidade de serem realizadas e podem ser agendadas, né? Olha, é um problema sério, realmente as pessoas reclamam disso todo dia. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho há 15 anos na área da saúde, na área da judicialização da saúde, né? Olha a que ponto chegamos, né? Então, assim, eu vejo Tabuleiro realizando cirurgias, Russas realizando cirurgias, Morada Nova realizando cirurgias, e realmente nós temos que melhorar esse aspecto em Limoeiro. Nós não temos, vamos dizer, salvo engano, para que eu não cometa nenhuma injustiça, eu ouvi falar que durante algum tempo se fazia uma cirurgia eletiva no São Camilo. Vocês podem até me corrigir se eu estiver enganado. Olha, eu já participei da gestão atual, inclusive assessorando na Secretaria de Saúde. E eu percebi, através de algumas pessoas da gestão atual, engajadas em realmente fazer acontecer essa questão das cirurgias em Limoeiro do Norte. Eu não consegui identificar o porquê que elas não se realizam. Eu, sinceramente, eu acredito que quando eu estiver gestora do município, eu possa identificar com mais clareza. Ninguém nunca me passou realmente o porquê que em Limoeiro não se faz cirurgias, tá certo? E assim, existe esse contrato da urgência e emergência com o São Camilo, e eu acho que pode existir uma cláusula onde no São Camilo pudesse se estender também a questão das cirurgias eletivas. O atual gestor, o próximo gestor, tem como fazer isso aí, caso o São Camilo vá permanecer como o prestador de serviço. Bom, é importante que se trate desse assunto, porque a senhora sabe que quando se cria no imaginário do eleitor uma resolutividade para ações que, de fato, a população sente na pele, é a questão do recurso. A ideia de que Limoeiro não tenha tanto recurso para isso, a maior preocupação, e aí eu faço uma reiteração da minha pergunta, no seu planejamento, de fato, a senhora tem uma ideia do que se entra para a saúde, do que se pode, porque é uma folha de pagamento muito, muito alta. Como é que vai ser essa sua relação com folha de pagamento do pessoal da saúde e atribuir os percentuais para poder chegar a essa resolução que a senhora tanto almeja, se caso seja eleita? Olha, eu sou a favor do equilíbrio fiscal. Na minha gestão, só vai trabalhar quem for estritamente necessário. Se eu não posso pagar o salário de um pai de família que está lá trabalhando a serviço do município, é melhor que eu não coloque para trabalhar. Mas eu também não posso suspender a oferta dos serviços. Bem como, para ser prefeito de uma cidade, a gente tem que ter muita coragem, disposição, saúde e, principalmente, portas abertas. Porque nós temos um Ministério da Saúde, nós temos lá em Brasília, nós temos um governo do estado, e, sinceramente, nós vemos municípios aí estabelecendo mais variados convênios para recebimento de recursos. Claro, tem que se observar o equilíbrio fiscal, as contas públicas, tudo como tem que ser, até porque na administração pública, Luiz e Mário, está tudo na lei, eu não posso me desviar dela. O princípio da legalidade é o princípio mais importante da administração. Quem se propõe a administrar o que é público sabe que tem que seguir esse princípio. Você tem que fazer o que você se propõe a fazer, porque alguém está te dizendo como fazer. Quem se distancia disso aí se torna um gestor, vamos dizer, com várias complicações judiciais, impossibilitado, às vezes, de poder concorrer novamente à eleição. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que na minha gestão, a gente não vai se distanciar do que é legal, do que tem que se fazer realmente, e a gente vai privilegiar aqueles serviços essenciais. Nós não podemos tornar a prefeitura o principal empregador do município, porque não resolve-se o problema. Aí é outra coisa que tem que ser resolvida,
é a questão do emprego e renda em Limoeiro do Norte. Nos últimos anos, nós perdemos muitos postos de trabalho, todos nós aqui sabemos, o comércio enfraqueceu, nós temos também um problema sério em relação à água, agora que essa situação está sendo contornada, começando a produzir novamente. Então, assim, é tudo muito interligado. O município perde receita, tem que bater na porta de alguém para pedir, e aí não é fácil. Mas, por exemplo, eu estou num partido que me sinto completamente apoiada em relação a buscar esses recursos, convênios, o que tiver que ser, tanto em Brasília como a nível de governo do Estado. Doutora Mazé, acho que é para a gente fechar um pouquinho essa questão da saúde, para passar para outros temas. Bom, é difícil fazer saúde por conta da falta de recursos. A gente sabe que existe, logicamente, o Ministério da Saúde, mas é muito difícil. Por exemplo, para resolver ou tentar resolver, em parte, essa questão do custeio do hospital, a gente sabe que foram atrás de emendas parlamentares, essas que por um período até não chegou e teve que se fazer uma outra situação para manter essa parceria, e a gente sabe que realmente o buraco é muito grande para tentar fazer essa parceria, né, que, a meu ver, eu como usuário também, já tive a oportunidade, a contento, né, o atendimento dos camilianos, mas além de atender a questão da pessoa mesmo, dos profissionais, a gente tem toda uma questão de estrutura. Por exemplo, a atual gestão se viu deparado com a situação em relação à estrutura de postos de saúde, que foi parar numa judicialização, e a atual gestão vai concluir o seu mandato sem, infelizmente, ver, do ponto de vista judicial, essa situação concluída. Qual é a visão que a senhora tem, sendo eleita, aguardar esse processo de judicialização, ou a senhora também faria, caso sendo eleita, aguardaria uma outra situação para, de fato, se resolver? Porque nós temos aí postos que estavam em boas condições e que, infelizmente, paralisaram, hoje estão abandonados, poderiam estar numa situação de aproveitamento e não estão. Como a senhora trataria essa questão? Olha, geralmente eu costumo respeitar as coisas que estão judicializadas, mas tratando-se de saúde pública, e se tiver a oportunidade de concluir antes de ter esse resultado, porque às vezes demora, com certeza nós iremos buscar essa saída. Porque a população não pode esperar, né? E, sinceramente, esses postos não estão funcionando em outros locais, não? O serviço não está sendo prestado? Você pode me responder? Para mim? Essa pergunta é para mim? Não, eu acho que a candidata é quem deve responder as perguntas, que nós estamos sabatinando. O que nós temos informação é que, sim, 18 unidades de saúde funcionam em outros locais. Sim. Bom, essa informação, mas só pela uma questão de educação e de responder a sua pergunta. Mas, no caso aqui, quem está sendo sabatinada é a candidata. Então, a senhora, no caso, nesse aspecto aí, arriscaria em colocar recurso do município, concluindo esses postos de saúde, mesmo sofrendo o risco de lá na frente suas contas puderem ser questionadas na justiça? É como eu estou lhe dizendo, o município de Limoeiro do Norte, ele é muito bem assistido de advogados. Doutor Eriano, um cidadão de bem, um cidadão responsável, juntamente com o corpo da Procuradoria, eles procurariam, com certeza, encontrar uma saída para que as pessoas tenham acesso ao serviço, né? Uma coisa que eu percebo muito que na minha gestão vai ter é uma organização das unidades básicas de saúde no que diz respeito à territorialização. Vocês já perceberam que tem posto de saúde que atende, assim, um absurdo número de famílias? Vocês já perceberam que aquele conjunto ali, Estrada das Flores, ele foi construído, e só aquele conjunto ali, ele caberia um posto, né? Poderia ter sido construído até junto com as casas. E que a equipe de saúde da família do Luiz Alves, ela é sobrecarregada, tem que ser feita uma territorialização nova relacionada aos PSFs de Limoeiro. Na minha visão também, a atenção básica, ela peca num aspecto. Durante muitos anos, eu vi muitas pessoas, eu não sei se existe, vamos dizer assim, completa informação sobre, por exemplo, vejo muitos gestantes, pessoas com um papel de ultrassom na mão, pedindo a um e a outra. Esse serviço, a gente está vendo que ele não está sendo ofertado a contento, tá certo?
Assim como em todas as gestões, a gente vai começar a observar que falta serviço A, serviço B, serviço C. Então, assim, o que é que está acontecendo? O que precisa melhorar? A gente precisa informatizar todas as unidades, saber quais são quais são as reais necessidades da população, para que essas pessoas não fiquem de forma vulnerável, né? Tipo, pedindo a um e a outro, para que se realize um exame A, B, C, porque nós já não temos as cirurgias eletivas. E ainda nos faltar os exames, é um pouco demais, né, para a nossa gestão em saúde. Doutora Maria, só para a gente fechar, já que também a gente tem essa preocupação, a gente também fez a outra candidata, essa questão do animal na rua, a senhora tem algum projeto nesse sentido, assim, uma espécie de canil humanizado ou coisa parecida? Qual seria a proposta para, de fato, se não solucionar o problema, mas amenizar essa condição, que inclusive é uma condição de saúde pública e é uma questão de humanidade para com esses bichinhos que vivem por aí, soltos na praça, sendo alimentados por cidadãos aí que gostam, de boa vontade? Mário, o meu plano de governo, se você observar, assim, na questão da saúde, a saúde ela é muito ampla, né? Se você for falar de saúde, a gente leva 2, 3 dias falando só de saúde, porque ela é interdisciplinar, a saúde, ela se envolve com a questão da cultura, do esporte, ela está envolvida também em todas as questões. Aí vamos dizer assim, nós temos um problema de animais. Eu vejo que nós temos que ter um centro de zoonoses, inclusive está aqui bem no início do meu plano, onde a gente ofereceria abrigos e o acompanhamento veterinário para os animais em situação de rua. Vejo também que a gente pode disponibilizar como se fosse uma clínica móvel, né? Por exemplo, que atuaria na questão da castração, impediria a proliferação assim, exagerada e desordenada, porque assim, da forma como está, gera realmente um problema de saúde pública. Muito bem. Bom, eu acho que a gente pode mudar aqui para os outros temas, né, Zé Luiz? Falar um pouquinho sobre a questão da educação, né? O que é que a senhora pensa aí como um dos primeiros atos da educação? Como é que a senhora avalia, inclusive, os atuais índices do município de Limoeiro e como isso pode melhorar, já que pelas informações que a gente tem, nós estamos com uns índices considerados razoáveis na educação do município? Mário, a nossa educação, Limoeiro por si só já foi o berço da educação no Vale do Jaguaribe, né? Mas aí a nossa educação a nível de Brasil, eu gosto muito de bons exemplos, e eu já disse até aqui. E quando eu vejo algo funcionar muito bem em algum lugar, eu tenho a maior curiosidade de ver por que funciona tão bem lá. Não que a gente vá copiar exatamente, porque cada região tem as suas peculiaridades. Mas quando a gente observa que Sobral tem uma educação que chama atenção a nível do país, a gente pode observar que lá, inclusive aqui, desde 2012, se eu não me engano, nós temos uma lei que prevê que diretores e coordenadores serão eleitos pela comunidade escolar. E essa lei nunca foi posta em prática. Lá em Sobral, o processo já se dá dessa forma. E a nível de Estado também. Isso impediria, vamos dizer assim, as indicações políticas. A comunidade, ela teria o direito de escolher qual diretor e qual coordenador estaria à frente da escola do seu filho. Isso geralmente engaja mais as famílias participarem. E, assim, eu não vejo nenhum motivo para não implementar isso aí. Muito bem. Bom, a gente está vendo realmente que tem muita proposta aí. Vamos ver se tem dinheiro, né, doutora? Parece que essa otimização aí, ela tem que ser muito efetiva para realmente sobrar o dinheiro, né, para fazer tanta coisa no nosso município. Se não tiver, eu já disse, eu vou atrás. Eu sou bem danada, eu bato de porta em porta e eu gosto de solucionar problemas, viu, Mário? Porque problemas, Mário, sempre vai ter. Na esfera privada, na esfera pública, os problemas estão aí para serem realmente resolvidos. Né? Nunca vai ser a perfeição, não vai. Mas que nós podemos avançar muito, a gente pode, em todas as esferas. Inclusive, eu acho que o Limoeiro tem que parar de se basear por baixo. Não está tão ruim. Gente, que é isso, vamos buscar excelência. A nossa cidade já foi a princesa do Vale, já serviu de referência em todos os aspectos para todas as outras. Nós temos uma população aqui no Vale do Jaguaribe, se eu não me engano, podem me corrigir,
de 600 mil habitantes, e nós não temos sequer representantes a nível de assembleia. Nós temos um deputado estadual, que, se não me engano, é Antônio Granja. Nossa população aqui está desassistida. Nós passamos agora por um processo de essa pandemia e nós não tínhamos representantes lá para falar por nós, nem na Assembleia, nem na Assembleia Estadual, nem a nível de federal. Nós temos que começar a pensar maior, inclusive pensar maior a nível de política. Pronto, mas aí já é uma outra campanha. Vamos falar da campanha para prefeito. Como será a relação da prefeita eleita, assumiu? Como será a sua relação, por exemplo, com os professores, essa categoria? A senhora pretende valorizá-los mais, os planos aí? Como será o seu tratamento com os professores? Eu tenho muita admiração pelo professor. Inclusive, sou amiga de vários professores meus, né? E, assim, respeito demais a categoria. Inclusive, tem o professor Hélio, meu amigo pessoal, filiado também ao PSD, e que juntos, na época que eu fui assessora jurídica da Câmara, na realidade eu só exercia uma função de assessoramento, eu vi o professor desenvolver várias lutas, né, pela categoria da qual ele faz parte. Olha, sinceramente, existe um plano de carreira dos professores, pode ser que eu acredito que a gente possa discutir se precisa ser melhorado em algum aspecto. O professor, uma sociedade onde se respeita o professor, eu acredito nela. Ela forma todas as outras áreas. Eu acredito muito também, hoje em dia fala-se muito, Mário Oliveira, nas competências socioemocionais. As grandes empresas, vamos dizer assim, que mais se avaliam nas pessoas são as competências socioemocionais. Então, eu vejo que se a gente cuidar bem do professor, se o professor estiver bem, se o professor receber, inclusive, treinamento em relação ao desenvolvimento socioemocional das nossas crianças, essas crianças serão mais saudáveis emocionalmente. A gente hoje enfrenta problemas de adolescentes com questão da mutilação, de crianças com ansiedade, com depressão. E aí, são problemas sérios, que muitas vezes a gente vai tentar cuidar lá na frente. E a gente pode cuidar da família, a gente pode cuidar do professor que está na escola, para desenvolver uma base, vamos dizer assim, socioemocional mais firme, mais que realmente dê resultado. Isso é uma cadeia. Eu tendo um professor valorizado, eu vou ter um professor engajado para que as nossas crianças, os nossos adolescentes se sintam acolhidos e possam gerar bons frutos. Pois não. José Luiz. Candidata, José Luiz Menezes, mais uma vez. Eu gostaria de perguntar para a senhora a questão do esporte. A senhora fala que no seu plano de governo que quer intensificar as ações voltadas para o incentivo à prática esportiva de caráter formativo, promovendo o surgimento de talentos esportivos nas comunidades, em parceria com as instituições de ensino e clubes esportivos presentes no município. Se precisa, por exemplo, como é que a senhora quer abrir essa linha, esse canal de intensificar essas ações? Limoeiro do Norte é assim um celeiro, né? De pessoas cheias de dons. E elas precisam ser identificadas. Nós temos várias instituições aqui. Nós temos o IFCE, né? Que forma, inclusive, pessoas em educação física, né? Nós temos a Fafidam, nós temos outras instituições privadas, e eu acho, assim, que a gente pode, sim, identificar, através da nossa Secretaria de Esportes, pessoas voltadas para as mais variadas modalidades esportivas, e abrir espaços, vamos dizer, a nível de estado, ou até mais longe, quem sabe, Brasil, né? Tá certo. Porque, assim, o jovem, ele é muito imediatista, né? Ele tem essa necessidade, essa ansiedade de ter políticas públicas que possam lhe dar as oportunidades. E esse incentivo, ele tem que ter realmente uma praticidade muito grande, porque a juventude anseia muito isso, né? Isso. Por isso que fiz essa pergunta, porque talentos e surgem todo dia. Agora, o apoio institucional... Tem que ser identificado. Isso, tem que ser identificado e apoiado. Carece de recursos para ter centro esportivo, centro de treinamento, adequações técnicas para contratar esses profissionais, monitores, enfim. Sim, é toda uma conjuntura. É verdade.
Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho de geração de emprego e renda. O que é que a senhora tem aí de proposta em relação à geração de emprego e renda para o nosso município de Limoeiro? Falam tanto aí, buscam tanto essa questão da fábrica, essa questão também da fomentação dos pequenos negócios, na zona rural também, o projeto na Chapada do Apodi. Eu acho que tem uma gama aí que a senhora pode discorrer em relação às suas propostas com esse tema. Vamos lá. Um dos meus eixos aqui no plano de governo, acho que se vocês viram, é o desenvolvimento econômico. Hoje nós temos retornando à atividade a nossa indústria agrícola, né? Ela já existia, mas ela estava faltando água. A água está retornando. Então, assim, a gente produz a matéria-prima. Eu vejo que a gente tem muita coisa que poderia atrair indústrias que beneficiassem essa matéria-prima. Como, por exemplo, surgiu novamente o plantio do algodão, do trigo, né? E aí, assim, por que não desenvolver o parque agroindustrial na Chapada do Apodi? É uma ideia? Seria uma ideia para, em vez da gente produzir somente a matéria-prima e levar para ser transformada em outro local, na indústria, se a indústria estivesse aqui gerando emprego e renda, a gente seguraria esses empregos, né? É uma ideia. E como Eu fazer? penso como fazer. Sim. Como gestora de um município, a gente tem que procurar abertura para trazer pessoas que queiram investir aqui no nosso município, dando benefícios. Quais seriam os benefícios, por exemplo? Eu trabalhei durante 8 anos aqui no município vizinho, que eu vi eles fizeram doações de terreno, eles fizeram isenção de impostos durante alguns anos. É assim que a gente atrai investimento, né? Além de que você tem que ter, vamos dizer, um partido que realmente compre a sua ideia e que te ajude a nível de força de Brasil, né? Eu vejo também que a gente tem um potencial turístico imenso. Aquela barragem das Pedrinhas é uma joia. Inclusive, quando Domingos Neto e Domingos Filho estiveram aqui, trazendo o diretor Geraldo Denox aqui na Fazenda Flor da Serra, se não me engano, é a Fazenda Seu Luizinho Girão, né? Eu abordei esse assunto da barragem das Pedrinhas, que poderia ser um complexo turístico, e inclusive está no meu plano de governo. E o que o relator do orçamento da União Federal me disse, o deputado Domingos Neto, minha amiga, eu posso falar com o Denox para elaborar, inclusive, o projeto. Então, assim, vamos pensar em grandes projetos. A barragem das Pedrinhas, ela pode ser, né, na realidade, o maior ponto turístico de toda a nossa região. Você já imaginou um complexo turístico ali? Com toda a infraestrutura que dá para a gente sonhar e realizar? Dá para realizar? Sim, dá para realizar, sim. Dá para realizar, sim. Como a gente poderia fazer? Porque assim, cara, estou tentando entender, porque assim, do início da entrevista até agora, tem muitas coisas a serem realizadas que demandam recursos. A geração de emprego e renda, como a senhora falou, uma das questões seria uma renúncia fiscal, ou seja, então o município também já teria que deixar de arrecadar. Então, estou tentando ver como é que essa conta vai fechar aí. Né? Tem que ter, por exemplo, a senhora teria uma controladoria. Como é que a senhora ia fazer aí para que esse recurso desse para fazer tudo isso? Ótimo. Deixa eu lhe dizer. Na realidade, o município, às vezes, faz uma isenção fiscal para atrair uma empresa, para gerar emprego e renda para a população. Então, para mim, a conta fecha assim, na minha visão. Eu gostaria de dizer que, realmente, o ponto 01 da minha gestão, e que eu acho importantíssimo ser abordado, você até falou aí, é a questão de realização de um concurso público para a contratação de pessoas especializadas para serem controladores do município. E que, independente do prefeito A, B ou C, que os prefeitos vão entrar, vão desenvolver um bom trabalho ou não, e eles vão sair. Mas aí a pessoa sendo concursada, né? Controladores do município de Limoeiro do Norte. Hoje nós contamos com uma procuradoria, mas controle interno, eu não tenho conhecimento que nós tenhamos. O que ocorre? Pessoas independentes, concursadas, para fiscalizarem toda a questão de recursos que entrar e sair da nossa gestão, que possam fiscalizar, espero eu que não encontrem malfeitos, mas se assim encontrarem, são obrigadas a levar ao conhecimento das autoridades competentes.
Eu acredito até assim, eu já fui ver onde tem controle interno e quais são as repercussões disso. Por exemplo, Quixeré, ano passado, deu posse a 3 controladores internos. Tauá tem controle interno desde 2000 há 20 anos. E eles já estão pensando, inclusive, em ampliar o número de controladores. Eu vejo que onde existe controle de dinheiro público, as contas fecham mais facilmente, né? E aí eu vejo também que ela dá mais, vamos dizer, respaldo, né, à gestão. Se o próprio prefeito, os próprios secretários estão passíveis de serem fiscalizados por um ente que é concursado por cidadãos que passaram no concurso público, que são independentes e podem, sim, agir com independência, eu acredito que essa gestão ela tem mais respaldo. Ok. Candidata, uma pergunta em relação a todas essas suas questões, eu fico assim pensando aqui, e me veio a pergunta. A senhora fala em criar uma Secretaria de Segurança Pública, e dentro dela, toda uma estrutura para dar esse suporte à segurança, isso é um custo, fazer segurança pública é um custo muito grande. Na minha compreensão, a senhora teria que abdicar a mão de algumas secretarias, é o que eu penso. Em relação ao número de secretarias que hoje o município tem, na implementação de todas essas ideias, né, a senhora faria uma criação de outras que julgasse importante para o seu governo, como é a de segurança pública, em detrimento de outras? Como é que a senhora ia lidar com essa questão? Olha, eu acho a segurança pública muito importante, sim. Mas é dever do Estado. Isso. Sim, é dever do Estado, mas Fortaleza tem a secretaria nesse sentido. E a Guarda Municipal tem todo um apoio. Eu quero que a Guarda Municipal de Limoeiro do Norte tenha todo o apoio, além de outras questões mais a serem desenvolvidas por essa secretaria. Então, assim, vocês sempre estão falando da questão do recurso. O município nunca vai ser autossuficiente. Se eu for pensar, qualquer prefeito, em entrar numa cidade e gerir a cidade somente com o que nós temos, eu espero um dia Limoeiro ser até mais do que autossuficiente, mas ainda não é. O que nós temos que ter são projetos, os melhores técnicos possíveis para que a gente possa ir a Brasília, ir ao governo do Estado, buscar tudo aquilo que nos falta aqui. Porque se eu ficar na cadeira do prefeito dizendo que não tem recurso, sinceramente não tem sentido. Aí não tem nem sentido ser candidato. Não tem nem sentido, porque o que a gente escuta falar é que o dinheiro não dá, que não fecha. Mas quando você escuta... Não, só um minutinho. Pois não. Quando você escuta eu traçar um plano baseado na legalidade, com controle do dinheiro público através da implantação de uma controladoria independente, quando você vê eu tentar ser o mais transparente possível, que é o que eu quero na minha gestão. Certo? Transparência não é favor, é dever. E a transparência é um caminho que não tem volta. Os órgãos de controle no mundo inteiro, inclusive foi lançada uma campanha essa semana, eu divulguei nas minhas redes sociais, que não existe gestão sem controle. Para simplificar, nós podemos dizer assim, na minha casa, no meu escritório, na minha vida privada, eu não tenho condições de sobreviver se eu não tiver controle. Né? Então, como se explica uma gestão pública sem isso aí? Feita só assim por quem acha que entende, por quem acha e se julga honesto. Não, nós temos que ter alguém com essa formação, com essa independência, para nos dizer se a gestão está no caminho certo, se os recursos estão sendo aplicados da forma correta, na quantidade correta, para participar. Isso, para mim, está totalmente atrelado à transparência. Bom, hoje a lei de transparência praticamente nos dá uma condição quase em tempo real, né, inclusive com os portais, né, que estão aí, Tribunal de Contas, portais de transparência dos municípios. A senhora avançaria em que quesito, assim, para melhorar ainda mais essa questão da transparência? Eu acho que, fundamentalmente, a implantação do controle interno seria o pilar 01 de qualquer transparência em qualquer gestão. Ela fundamenta. Para você ter ideia, alguns gestores foram alvo vou citar um exemplo, tá certo? Uhum. Agora, na pandemia, a gente viu a busca por aparelhos de respiração, não foi? E os valores desses aparelhos, eles foram, vamos dizer assim,
nós tivemos aparelhos comprados bem acima do valor de mercado. Isso. Esses gestores sofreram, vamos dizer, fiscalizações, que é normal. Só que aí, qual foi o primeiro órgão para falar em nome da gestão? Foram as controladorias. As controladorias se manifestaram de que o direito à vida era mais importante do que a questão financeira. Por que o município comprou um respirador que era de 50 mil por 200? Por conta da oferta, a lei da oferta e da procura, que não tinha, consequentemente, o preço disparou. Os controles, eles servem para nos dar respaldo das atitudes que nós vamos tomar. É assim que eu vejo. Muito bem. Candidata, como seria a sua relação numa possível eleição em que possivelmente a senhora não teria a maioria na Câmara Municipal? Como a senhora trataria politicamente essa relação com o Legislativo? O Legislativo é a cara do povo. E ele tem por função primordial fiscalizar o prefeito. Aonde existe um Legislativo forte, geralmente existe uma gestão de qualidade. Porque o Legislativo representa realmente as pessoas. Deve representar. Então, não vejo dificuldade alguma em lidar com a Câmara republicanamente. Nós tivemos gestões muito boas, por sinal, onde os gestores não possuíam a maioria na Câmara. Cada um desenvolvendo o seu papel, cada um responsável pelas suas atitudes. Eu não vejo nenhum problema. Bom, tratando dessa questão ainda política, como é que a senhora recebeu essa manifestação do ex-prefeito Paulo Duarte de estar junto com a senhora aí nesse apoio político rumo aí à vitória nas eleições? Na realidade, meu partido é Limoeiro. Hoje eu estou no PSD. O ex-prefeito Paulo Duarte também faz parte do PSD. Sinceramente, eu quero o desenvolvimento de Limoeiro do Norte. E todas as pessoas que tenham a contribuir para com Limoeiro do Norte serão bem-vindas. Independente de serem gestores, ex-gestores, um partido, Mário, é um lugar aberto. E para se fazer política, a gente não veta pessoas. Todos aqueles que venham com alguma ideia, alguma força, que queira realmente o bem de Limoeiro do Norte, queira cumprir, vai ter acesso, sim, a Maria José Maia, ao vice Arimatea Brito. Nós estamos pensando grande para Limoeiro. Para você ter ideia, eu não estou aqui para jogar farpas, nem pedras em nenhum outro gestor. Muito pelo contrário, todos aqui fizeram. Se você for observar, todos os que já passaram, todos eu já votei. E agora eu estou sendo votada, né? Estou expondo as minhas ideias de forma democrática, respeitosa. Cada um que passou pela cadeira de prefeito contribuiu da sua forma. Da mesma forma, colhe os frutos e a responsabilidade dos atos. Mas, olha, existe muita gente boa que trabalhou na gestão do Dilmar, existe muita gente boa, com boas ideias, que trabalhou na gestão do Dr. Zé Maria, existe muita gente boa também que contribuiu na época do Paulo. Eu acho que Limoeiro tem que crescer. Sairia daí? Dividir, poderia para sair se dividir, sabe? Quando eu iniciei a minha carreira política, eu iniciei dizendo que a gente não exclui as pessoas, que os cidadãos de Limoeiro do Norte têm que olhar um para o outro com a sororidade limoeirense. Verdade. Que é isso? É com o desejo que o cidadão que está do meu lado, meu irmão limoeirense, possa crescer, possa ter o melhor serviço público de saúde, de educação. Gente, está na hora da gente enterrar as picuinhas políticas. Está na hora da gente pensar grande. Tá bom? Candidata, a senhora sendo eleita, a senhora arriscaria convidar alguma dessas ex que já contribuíram com o município para fazer parte de um conselho ou até da gestão municipal? Olha, sinceramente, eu tenho ideias de um corpo... Nós temos muita gente qualificada dentro de Limoeiro,
mas também temos fora. Eu tenho a ideia de estabelecer o melhor corpo técnico possível, né? Existem também os cargos de confiança, e como o próprio nome diz, se essas pessoas forem de confiança, independente de quem seja, mas a cargo de confiança passa pelo crivo do gestor, né? Eu não estou lhe dizendo quem será o meu secretariado, até porque não é o momento de pensar nisso aí. Mas que eu não estou agora montando essa equipe, não. Mas que Limoeiro do Norte vai ter o melhor corpo técnico possível para a elaboração de projetos e a busca de recursos, pode ter certeza que vai. E é necessário para poder se realmente fazer a gestão com excelência e trazer o resultado. Candidata, meio ambiente, né, um tema extremamente atual, extremamente importante para desenvolvimento sustentável. A atual gestão, ela tem o IMAM, o Instituto de Meio Ambiente, né, aqui do município, que está fazendo realmente seus próprios licenciamentos, que é super importante para ter um desenvolvimento sustentável. A candidata pretende manter esse serviço, se for eleita? Tudo aquilo que Limoeiro do Norte tiver melhorado, vai ser mantido e ampliado. Se você prestar atenção no meu slogan, é para fazer mais e melhor. A gestão é pública. Aqueles projetos que o gestor atual ou que os antigos não conseguiram implementar são projetos de Limoeiro do Norte, não é de fulano, de A, de B ou de C. Se eu entrar no município de Limoeiro do Norte e eu perceber que existem projetos prontos, muito bons projetos, para favorecer o nosso município, a nossa população, eu vou atrás, sim, de recursos para isso aí. Não se preocupe, que eu não vou estar preocupada se eu, colocando aquilo em prática, eu vou estar favorecendo fulano, porque foi ele que assinou o projeto. Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Nós, como gestores atuais, futuros, nós temos que pensar no município, no coletivo. A gente não vai começar uma gestão do zero. Limoeiro já existe há 123 anos, se eu não me engano. E a cada quebra de gestão, as pessoas querem, que eu tenho que desenvolver o meu próprio projeto. Gente, o projeto não é seu, o Limoeiro não é somente seu. Limoeiro é de todos nós, somos quase 60 mil habitantes. Quem vai dizer se você é um bom gestor? Não, é a população. Eu penso dessa forma. A gente vê, assim, a gente tá muito fala-se muito na conclusão, doutora Mazé, de um ciclo aí, e fala muito de renovação. Como é que a senhora analisa essa questão? A senhora se intitula como candidata à renovação, não tem nada a ver, isso aí é clichê. Como é que a senhora explica aí? Assim, esse imaginário popular, né? Na realidade, em outras oportunidades, eu disse que renovação realmente não é da idade, a renovação ela não está voltada para... Na realidade, o que nós precisamos renovar na política são as atitudes. Por que os nossos políticos estão desacreditados? Porque as atitudes são muito parecidas. E assim, eu gosto das coisas funcionando, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que desburocratizar, eu acho que a gente tem que botar para a roda girar, eu acho que a gente tem que enxergar a coisa feita, sabe? Mário, assim, eu percebi uma coisa. Quando eu comecei a andar mais, né, nas comunidades, e eu percebi que em quase todas elas, por exemplo, nós temos um prédio público desativado há anos, por conta da questão da nucleação. Geralmente eram prédios que estavam relacionados a colégios, certo? Ou então nós temos praças muito degradadas, ou então nós não temos nada, certo? Por que que isso não pode estar sendo zelado e cuidado? Por que que esses prédios não podem ser creches de 0 a 3 anos, né? A atender a população de 0 a 3 anos. Ou então, por que que esses prédios não podem ser, por exemplo, existem comunidades que estão vinculadas à comunidade maior, e aí naquela comunidade poderia vir um médico de saúde da família uma vez por semana para ficar mais próximo daquela comunidade. Ou então, uma das salas poderia ser utilizada para desenvolver a questão social do idoso, né? Ou então, formar pessoas, profissionalizar jovens. Nós temos esses prédios já prontos, mas nós não temos nenhuma função para aquele prédio.
Isso não é uma coisa do outro mundo, nem é uma coisa difícil de fazer. Nós só precisamos limpar, cuidar, né? Assim como também nós temos inúmeros equipamentos esportivos. Eu fui essa semana no sítio Milagres e existe uma quadra lá que você não consegue nem entrar, né? A quadra do sítio Milagres, ela está tomada de mato, de garrancho na entrada. Então, assim, não precisava de um olhar mais zeloso, mais cuidadoso. Aquela comunidade ia se sentir realmente, vamos dizer assim, olhada pelo poder público. Bom, barra mais uma vez na questão do recurso. Às vezes, talvez, do município não se tenha, a nível federal, você não pode fazer uma reforma, você tem que construir do zero a partir do projeto. Talvez sejam aí essas questões. Mas, candidata, tem uma pergunta aqui no Zap, só para, como é uma questão que nos ajuda, qual é a sua visão, essa atenção em relação às comunidades? A senhora falou aí justamente de um prédio aí que estava aí, né, possivelmente abandonado e tal. Qual é a visão que a senhora tem para a zona rural, para essas comunidades? Desde a questão da recuperação de estradas, que às vezes só faz no período invernoso, falta máquinas, falta estrutura, não tem condições, é uma máquina só o município inteiro para você dar conta daquilo ali, das estradas vicinais, que tem que estar constantemente recuperando, não falo das raspagens, é da recuperação mesmo. E o abastecimento d'água, que a gente sabe que o nosso sistema já é comprometido há muito tempo, há muitos anos, não se consegue, se fez ampliação, é trocando realmente o pneu né, com o carro andando, né, com um sistema aí já arcaico. A senhora pensa para resolver certas questões relativas, principalmente às nossas comunidades rurais, abastecimento d'água, questão de estradas também? Mário, são muitas questões, né, a serem resolvidas. Mas, assim, uma que eu tenho observado bastante é a questão, por exemplo, eu vi muitos jovens reclamando, idosos também, pessoas com crianças pequenas, é o acesso a um local de lazer, sabe? Eu vou citar, por exemplo, aqui a comunidade Maria Dias, que eu sou nascida e criada lá. A comunidade Maria Dias cresceu muito. Hoje ela tem, em média, se eu não me engano, umas 450 famílias. Aquela comunidade, ela não tem uma praça. Eles se deslocam para as praças das comunidades vizinhas. Aquela comunidade, ela tem uma quadra. E a quadra não é utilizada diariamente em todos os horários, porque ela não tem uma coberta. Entende? Então, já seriam 2 equipamentos. Já existe a quadra, mas eles estão reivindicando, por exemplo, a coberta da quadra. Ao lado da quadra, poderia ser criado um complexo de lazer. Seria uma quadra de areia, por exemplo, seria uma praça, mas uma praça bonita. Limoeiro está precisando se orgulhar dos seus equipamentos públicos. Nós precisamos ter espaço onde o paisagismo tenha vez. A gente vai em cidades, às vezes, muito menores, e que a gente percebe, assim, o orgulho que a população tem, porque aquela praça serve de referência, né? Assim, é um local que a população se sente bem, é bem-estar, traz bem-estar. Nós podemos citar até o exemplo aqui de Quixeré, que desenvolveu aquela Lagoa do Pontal, é muito bonito, né? E eu percebo o orgulho que o cidadão de Quixeré tem em relação àquela lagoa. Então, assim, isso eu estou falando da Maria Dias, mas em quase todas que eu fui, se não tem a praça, mas ela está destiorada, né? E aí você passou o tempo inteiro aqui na entrevista falando que não tinha recurso e tal. E eu já fui até redundante em dizer que não posso pensar dessa forma. Nem o município vai sobreviver com os recursos que chegam no FPM, nas receitas próprias. Todos nós precisamos ter apoio a nível de governo federal e governo estadual. A nível de governo federal, desculpa, eu estou... Deixa eu só fazer uma réplica, que não é que eu não estou dizendo que não tem recurso, eu estou tentando entender. Sim. Por exemplo, uma praça como essa, uma revitalização de uma barragem das Pedrinhas. Só para começar a conversa aí, para fazer o projeto, você já precisa, vamos dizer, um projeto daquele da barragem das Pedrinhas, a senhora que conhece mais tecnicamente, aí eu faço uma pergunta, custaria quanto? Só o projeto, sem a garantia do recurso vir? Deixa eu lhe explicar. O projeto, quando eu abordei esse assunto, o próprio relator do orçamento da União Federal, que é o deputado Domingos Neto, me disse que o DENOX poderia fazer o projeto.
Certo. Gratuitamente ele poderia e faria. DENOX é um órgão federal. Nós estávamos na presença do presidente do DENOX, doutor Fernando. Na realidade, eu, como pretensa candidata, que na época nem candidata eu era ainda, eu só levei a ele a vontade que a nossa população tem de possuir um complexo turístico da Barragem das Pedrinhas. E aí a gente pode imaginar como seria esse complexo, com parque verde, com parque aquático, com estruturas náuticas, com calçadões, com, vamos dizer, quadras, com áreas para show. Aí a imaginação é o limite, né? Tá bom. A gente poderia sugerir isso. Aí, assim, quando você encontra alguém que acolhe a ideia e te diz que o próprio DENOX poderia elaborar o projeto, e esse alguém não é ninguém menos do que o relator do orçamento da União Federal, você encontra respaldo para passar a acreditar que aquilo ali é possível. Porque, assim, Mário, não adianta ficar aqui sonhando em ser prefeita de Limoeiro do Norte, ou prefeito, né, que nós temos vários candidatos, e não ter como contribuir realmente na prática. Muito bem. Como efetivar nossas ideias. A gente tem que ter portas abertas. Então, nosso tempo já está exíguo, terminou o seu tempo. A gente agradece demais a oportunidade. Mário Oliveira. Não, a gente começou exatamente 12h35, e como é 1 hora de entrevista, é agora 13h35. Dando desconto. Então, vamos dar 1 minuto para a senhora fazer suas considerações, já que também a gente fez isso com a candidata anterior, né, Zé Luiz? Exatamente. Zé Luiz, muito obrigada pela atenção, pela forma respeitosa que vocês nos trataram. Obrigada, Mário Oliveira. Eu gostaria de agradecer, dizer para vocês e para toda a população de Limoeiro do Norte que eu não tenho interesse algum de entrar para a política de Limoeiro do Norte, ou seja ela qual for, se não for para desenvolver o meu município. A minha vontade é de servir a minha cidade. A minha vontade é de ver os recursos chegarem aonde tem que chegar, naquela parcela da população mais carente, porque a gente tem que transformar isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Desculpe alguma coisa que eu não tenha respondido. Nós somos humanos mesmo, estamos aqui nessa terra para aprender, né? Muito e levar bem. nossas ideias no Estado democrático de direito em que vivemos. Tá Obrigado. bom? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Boa tarde. Tchau. 1h37. Concluímos assim mais uma entrevista com o candidato a prefeito de Limoeiro, doutora Mazé Maia, do PSD, aqui no nosso Jornal Regional. Regional FM.